Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Um beijo, beijo, beijo para vocês do meu coração, agradecendo essa sexta-feira maravilhosa, para a gente já iniciar nossa live e fazer capítulo. O beijo, beijo, beijo foi de agradecimento, na verdade, é isso que eu ia falar. Agradecer sempre. Nós vamos finalizar mais uma semana para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar sobre cumprir os seus votos. Ontem foi muito bom. Ontem Deus falou sobre o trabalho, sobre a honra do trabalho, sobre a opressão, sobre a solidão. Há um tempo para tudo. E hoje a gente vai falar sobre cumpra os seus votos. Como eu expliquei para vocês, né? Esse amor que eu tenho por esse livro é justamente por isso, porque cada dia você aprende algo que você pode ser melhor em, ou que você pode evoluir em, ou que você pode crescer de forma que vai impactar a sua vida, né? Então, às vezes as pessoas perguntam ou falam sobre a fé do outro, né? Ou falam, sua fé é ótima, sua fé é isso. Se não for uma fé que tenha tido uma transformação genuína, Cristo, é, não vale a pena você, como é que diz? Não vale a pena você, não vale a pena você se dedicar para a questão que a pessoa tenha, digamos, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma fé em Cristo que ela é pura, que ela é genuína, que ela é aquilo que Deus de fato quer para você, né? A sua fé, ela vai estar sendo trabalhada e trabalhada e trabalhada e trabalhada todos os dias. E esse livro faz isso, ele trabalha, trabalha, trabalha todos os dias. Em comparação agora, o que eu não faço, né? Mas comparar passado com futuro, com presente é importante às vezes. Religiões que. Peraí, deixa eu só fechar a janela aqui, peraí. Para que ajude um pouquinho melhor. É... Calma, Flores, que eu perdi o fio da meada aqui. Em comparação, ao contrário, de fato, quer dizer, com. Eu esqueci onde estava o fio da meada, gente. Pera, que eu vou lembrar. A fé. Em comparação. Ah, tá. Obrigada, senhora. Em comparação a outras formas de fé, ou de crenças, ou religiões, ou doutrinas, etc, etc. Por quê? Porque a sua fé genuína, ela vai querer que você busque a mudança diária, que você seja uma pessoa melhor diária. Então, às vezes a gente ouve, a sua fé é muito boa, a sua fé é muito boa, mas o que que é a fé? Porque a fé pode vir de todas as outras formas. Podem ser pessoas que sem Cristo dizem, não, eu tenho super fé porque eu faço esse tipo de ritual, ou eu por isso e aquilo. Então, não é questão somente da fé que você vê que uma pessoa tem, é como ela aplica na vida dela. E como essa pessoa aplica na vida dela, é que você, como você também tem que aplicar na sua, obviamente, né? Que é como você vai, é, é, como é que fala? Transformar a sua vida. Então, não tem a ver com a fé, mas a palavra diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Óbvio, nós estamos ouvindo. Mas nós temos que aplicar e ver o quanto que nós temos de bênção a ter acesso a livros, a personagens, a histórias que estão nos transformando. Então, uma fé sem aplicar a palavra de Deus é você ouvir um livro. Então, é importante a gente ler Eclesiastes, por exemplo, que é um livro que eu amo, e a gente olhar aonde, reconhecer aonde nós podemos aplicar na nossa vida. Não adianta somente ler a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada na sua vida. Imagina você conhecer uma pessoa que é uma pessoa não é muito do bem, ou uma pessoa tem um caráter duvidoso, ou sei lá, mas ela fala que ela tem fé. Mas ela aplica tudo diferente na vida, faz mal para os outros, ou faz fofoca, ou faz isso, ou faz aquilo. Mas e aí ela vai, não, mas eu tenho fé, eu tenho muita fé. Então não tem a ver com a fé, tem a ver com a transformação que a fé, como fundamento, vai te entregar.
Então, não fiquem presos somente às leituras e não fiquem presos somente ao entendimento das leituras, mas se prendam em junto com Deus, você está em comunhão para que você aplique aquilo que você ouvindo, transformando em fé, aprendeu. Acredita, sente, lê. Isso é importante. Então, aplicar na sua vida, ok? Então, vamos fazer a nossa oração. Então, Jesus, obrigada por esse dia maravilhoso. Que bênção a gente poder estar aqui unidos falando sobre. Não é o seu livro, né? Mas é a sua história, seu diário, sua vida, na qual você ensina tanto pra gente. Na qual você deixa tão claro pra gente tantas coisas de como nós podemos ser melhores, Pai. E esse livro de Eclesiastes, como eu amo, e o Senhor sabe disso, é como se fosse um livro de provérbios, cheio de sabedoria, cheio de instruções, né? Cheio daquilo que o Senhor escreveu, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor criou, daquilo que o Senhor construiu para nós. Então, é para o nosso benefício. Eu tenho certeza que não é um livro só para que a gente leia e tenha conhecimento, mas para que a gente aplique o conhecimento. E é por isso que a gente agradece nesse momento essa união, que a gente está entrando em comunhão com o Senhor. Eu peço a sua bênção, mais do que isso, eu peço que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha nos meus lábios as palavras que o Espírito Santo me usar como ferramenta para o nosso aprendizado, para a nossa mudança e transformação. Tudo o que Salomão passou e ele está agora narrando para nós, não pode ser visto como algo banal, tem que ser visto como algo que alguém passou para que nós aprendêssemos, assim como tudo que Cristo passou para que nós aprendêssemos. Então a gente agradece porque a sua bênção é maior do que a gente pode, contar ou imaginar, né? E às vezes a gente não pensa nisso. Então, obrigada, Pai, obrigada pela bênção que é servir a Ti e que o Senhor possa nos abençoar, proteger contra todos esses males que às vezes invadem a nossa vida, invadem a nossa mente, nos invadem de certa forma e a gente acaba aplicando aquilo. Então, nós entramos em discussões, nós entramos em ressentimentos, nós entramos em lugares que não vêm do Senhor. Então, a gente aplica aquilo que a gente impulsivamente faz, a gente aplica aquilo o que o momento, a parte momentânea da história nos faz fazer, mas que de fato não vem do Senhor e que de fato não nos edifica em nada, não nos transforma em nada, só nos leva para um lugar muito abaixo daquilo que o Senhor quer para nós. Então, a gente agradece, porque é nesse momento que a gente vê que o mal ele fica rodeando. Ele fica tentando, ele fica fazendo com que a gente peque, com que a gente age de forma errada. E a gente sabe que o Senhor não quer isso, Pai. Então, obrigada por nos proteger espiritualmente, carnalmente, emocionalmente, profissionalmente. A gente ora para que o Senhor possa sondar os nossos corações e ver tudo aquilo que nós precisamos de transformação e fala conosco através da sua palavra e toca naquele lugar para cada um. Às vezes, versículo 1 vai servir para um, versículo 10 vai servir para outro, mas toca, Senhor. Toca para que a gente possa, ver aonde que nós precisamos de melhorarmos como seres humanos, de termos uma inteligência emocional melhor baseada em Ti, de termos um caráter que segue os Teus comandos. E quando o mal está por perto, ele tenta a gente, às vezes nós nos cegamos se não é isso que nós queremos. Então, por favor, nos proteja contra todos os males e ataques malignos, espirituais e também físicos da nossa vida. Obrigada, Pai. Essa live é consagrada a Ti e a gente vai iniciar agora. Então, vamos lá. Cumpra os seus votos. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aí que tem uma outra parte. Ou guarde os seus passos. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração. Esse não se apresse no seu coração é ótimo, porque o se apressar no coração, ele fala sobre a, como é que diz? Sobre a impulsividade, né? A impulsividade é assim, senti, falei. A impulsividade fala: "Ai, estava no meu coração, tive que botar pra fora". Ou então: "Ai, não guardo as coisas, não levo pra casa e vou fazer". E aí, às vezes, o seu coração
faz você falar, fazer coisas, porque você: "Ah, eu senti de fazer, eu senti de", né. E aqui ele tá falando especificamente para quando você for na casa de Deus, né, mas ele vai continuar aqui, mas não apresse o coração. É uma das coisas que ele diz: "Não abra a boca precipitadamente e nem apresse seu coração", porque um tá conectado com o outro. Você sentiu, você vai falar. Normal, ser humano fazer isso. Sentiu, vai falar. Então o que que ele diz? Não abra a boca precipitadamente, nem apresse seu coração. Pense antes de falar. Pense antes de colocar você mesmo em alguma situação na qual você não precise, né? Então ele continua falando. Deus está nos céus para proferir alguma palavra diante de Deus. Aqui é por conta dos votos que você faz com Deus. A gente sempre falou para vocês aqui que é para nunca a gente quebrar um voto com Deus. Quebrar um voto com Deus é, é assim, a gente vai ler, vocês vão ver. Mas ele fala: não faça precipitadamente. Não apresse seu coração para falar: "Ai, Senhor, eu preciso tanto disso, então, por favor, eu faço um voto com o Senhor agora que" não faça. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Sabe aquele que só fala? Tem aqueles que as ocupações. O que que ele está falando aqui? Que a sua produtividade não é você falar, é você fazer. Então ele está dizendo que como você se ocupa, sonhos vêm aparecendo. Ele fala que quanto mais você planta, melhor é, porque aquele que só fala é tolo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Ou até mesmo na hora dos votos. Ai, Senhor, eu vou fazer não sei o quê. Então, o que Deus está dizendo é: se você está ocupado, os sonhos vão brotar. E não vai vir de você, que você está vendo que é uma coisa que é esquisita você pensar um mecanismo na qual você está ali ocupado e as coisas vão acontecendo. Você pensa numa ideia, você pensa numa outra ideia. Você não, né? A gente não leu ontem que Deus é quem manda o nosso trabalho para nós. É Ele quem escolhe, Ele quem abençoa, né? Obviamente, aquele que é para abençoar, que vem dele, né? Então, ele é quem escolhe o nosso trabalho, que permite a gente pagar as nossas contas, que permite a gente trabalhar. É ele quem escolhe, está escrito muito claro. Então, o que que a gente está falando aqui é que aquele que muito fala, nada faz. E aquele que está ocupado buscando, os sonhos vão aparecer. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo, ou seja, não no texto massorético ele não traz do templo especificamente, então só o mensageiro. Então você pode entender aqui eh, como a mensagem que vai até Deus, e você pode entender também aquele que ouve com você e, né, com você está ali no seu na hora do seu voto, mas não permita que a sua boca faça pecar e nem diga ao mensageiro: "O meu voto foi um engano". Por que irritar Deus com o que você disse e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Se você vir o pobre, oprimido, em uma província, e reparar que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial é observado por alguém que ocupa posição superior e sobre os dois há outros em posições ainda mais altas. Todos se aproveitam da terra, até o rei lucra do campo. Aí a gente vai estudar política, ou a gente vai falar de política, a gente acha que isso é novo. Aí a gente fala: "Ah, não, mas é porque tem o cabeça, ou tem a pessoa que está falando, aí tem aquele que está lucrando com aquilo que é". A gente está falando: olha, o pobre, negado a justiça, você não ficar surpreso, porque todo aquele que está negando a justiça para o pobre, tem um outro que está lá em cima lucrando com isso.
Isso é novidade para você? Isso é novidade para mim? Isso é novidade para algum de nós? Não, não é. Então, nada mudou debaixo do sol, gente. Só muda mesmo as gerações e só. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E isso não é verdade? E que Deus fala na palavra dele sobre não amar o dinheiro? Muitas pessoas, erroneamente, muitas pessoas de forma ignorante, no sentido de não ter o conhecimento, né? É o resultado da ignorância. Muitas pessoas elas falam: ah, Deus está falando que não é para amar o dinheiro, então eu não posso ter dinheiro. Ou então Deus fala que a gente não ama o dinheiro, então eu preciso passar dificuldades. E tem igreja que olha, tem líderes de igrejas que usam esse discurso, que usam esse versículo falando sobre isso. Não ame o dinheiro não, doe. Olha, se você não doar tudo que você tem, você está amando o dinheiro, isso é pecado. Aí ele vai lá e mostra a passagem na Bíblia. Você vai e pensa: caramba, é verdade, eu não posso amar o dinheiro, então eu tenho que dar tudo que eu tenho. Mas a diferença desse versículo é que Deus fala sobre não amar o dinheiro, não sobre não ter dinheiro. E quando ele fala que quem ama o dinheiro, porque o amor, gente, ele é Deus. Então você amar o dinheiro é algo complicado, sabe por quê? Porque o dinheiro é maravilhoso. Não é bom você ter dinheiro? Né? Ter dinheiro é muito bom. Agora, o que que é o amor? Imagina você explicar o amor em relação ao dinheiro. Você olhar uma nota e dizer, eu te amo. Enquanto Deus está olhando e dizendo, gente, mas eu que te permiti ter esse dinheiro, eu que trabalho com você para que você tenha vida e ar para respirar e conseguir esse dinheiro no final do mês, e eu aqui, né? E Deus está ali, sou eu que. E aí a pessoa vai lá e eu amo o dinheiro. É óbvio que tem pessoas que falam, ai, gente, eu amo dinheiro, no sentido mais superficial do entendimento, né? Da palavra específica. Mas o amor é uma palavra que ela vem de Deus. Deus é o quê? É amor. Então é esse o amor que ele está falando. Essa devoção, essa capacidade de se sentir um nada se você não tem, ou a capacidade de você se diminuir porque você não tem, é a capacidade de você não se sentir bem, você se sentir depressivo, você se sentir inútil, igual Jó se sentiu inútil quando ele não tinha dinheiro. Ele falou: para que que eu sirvo? Eu não tenho mais nenhuma provisão, eu não tenho mais nenhum recurso. Então é um perigo quando ele fala quem ama o dinheiro já está o suficiente e a pessoa vai e entende, ah, não, eu tenho que passar dificuldade. E ainda é pior quando líderes espirituais usam isso contra os fiéis para que eles tenham o dinheiro do próximo. Eles sim amam o dinheiro, né? Então ele está dizendo que quem ama o dinheiro, imagina você amar o dinheiro. Não é você amar ter o dinheiro e poder fazer as suas coisas e Deus te abençoar com o que você fizer. É você amar o dinheiro. Porque dali, o que que vem do amor? O que que você faz com o amor? Quando você ama alguém, você se dedica, você quer estar o tempo inteiro falando da pessoa, ou você quer estar o tempo inteiro pensando na pessoa e sentindo e amando, enquanto Deus está sendo afastado. Então, amar é algo muito forte para dizer que ama o dinheiro. E quando ele fala que nunca terá o suficiente, é por isso, porque a ganância, quem ama, quem idolatra o dinheiro, nunca terá o suficiente. E a gente não está falando de uma boa ambição vinda de planejamento, uma boa ambição vinda de um trabalho, uma boa ambição vinda de algo que Deus colocou no coração, porque ambição todos nós temos e é necessário, nós temos motivação. Agora, amar é diferente. Então, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. E aí ele fala que não é a mesma coisa, obviamente, de você precisar de mais.
né? Cada um tem, obviamente, suas contas, cada um. Então, não é precisar no sentido, eu preciso de mais. Será que eu tô pensando que não é o suficiente? Não, se você não tá pagando suas contas, realmente não é o suficiente. Não tem nada a ver com amar e não ter o suficiente. E querer mais. Não é isso. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Com o aumento dos bens, multiplicam-se os que os consomem. De que adianta tudo isso se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é doce. Quer coma pouco, quer coma muito, mas, no entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Você já viu aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, que só tem problema? Porque as pessoas acham que dinheiro é solução de tudo. Mas você já viu que tem pessoas que têm tanto e a vida continua sem solução? Sempre há um problema, sempre há um caos, sempre há algo acontecendo ao redor da pessoa, sempre há algo, porque não é um sono do trabalhador doce, é aquele homem rico que não tem tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui, ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chegar a ter um filho, nada restará para ser dado. O homem sai nu do ventre da mãe e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Também outro mal terrível que vi. Como o homem vem, assim ele vai. E qual é o proveito de todo o seu esforço em busca do vento? Todos os dias da sua vida ele come nas trevas, com grande frustração, doença e ira. Eis o que eu observo ser uma coisa boa: comer, beber, desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. É algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Então, o que ele está dizendo é que você desfrutar do que você faz, não do que os outros fazem, do que você faz, é uma bênção agradável de Deus na sua vida. Porque essa é a porção que lhe cabe. Então, Deus não será injusto. Além do mais, quando Deus concede riquezas, quando quem Deus concede riquezas, não é pactos demoníacos para ter mais e mais e mais, ou pessoas fazendo bruxarias, ou sei lá, coisas. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então ele está dizendo, não é para quem tem dinheiro de roubo, não é para quem tem dinheiro de propinas, de suborno, de maldade, não é esse. Quando Deus concede riqueza, então pera, então cristão pode ser rico. Cristão pode ter bens, porque quem dá é Deus e é um presente. Mas ele está falando que vem do desfrutar do seu trabalho, no seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria no coração. Isso é lindo demais, gente. Olha isso, coisa mais linda. Vou ler de novo. Raramente essa pessoa que Deus abençoou com o desfruto do trabalho, raramente ela vai ficar pensando que a vida é curta ou que não tem. Não vai, porque ela vai estar ocupada com a alegria do coração e ela vai estar desfrutando, que é o que Deus fala, o que ele fala aqui em cima. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa
bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Então ele está dizendo, tudo aquilo que você olhar, você pode ter, porque Deus está abençoando essa riqueza, abençoando essa honra. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro a desfruta em seu lugar. Isso é inútil, é um mal terrível. É você trabalhar com seus esforços e você acabar fazendo que um outro desfrute no seu lugar. Por quê? Por quê, Thay? Como assim? Como Não entendi. Porque Deus tem um relacionamento individual com cada um. Então, quando aquele cada um está trabalhando, está se esforçando, está colocando como é que fala? Seus esforços, quando aquele tá, Deus dá um presente para aquele que está. Então, o que que é bênção para Deus? Quando você trabalha, você tem o que você pode ter no seu esforço do seu trabalho. Então, ele diz: quando Deus não lhe permite desfrutar de tais coisas e outro as desfruta, é inútil, é terrível esse mal. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se ele não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno, digo que o natimorto tem melhor sorte do que esse homem. Pois o natimorto nasce inutilmente e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que tal homem. Mesmo que tivesse, desculpa, isso mesmo. Mesmo que tivesse duas vidas de 1000 anos cada uma, não veria nada de bom. Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é feito para a sua boca, seu comer, né? Seu pão. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao todo, então? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que dar vazão ao desejo. Isso também é inútil, correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome. E já se sabe o que o homem é. Não se pode disputar contra alguém mais forte. Isso é muito lindo, gente, porque olha só, o que ele está dizendo aqui é: você inveja a vida de alguém que já tem um nome, que já tem um destino, que já tem uma história, que já tem um porquê, que já tem um propósito, que já tem. É inútil. Então, o que Deus está dizendo o que ele está dizendo não tem como disputar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais inutilidade há. E que proveito há nisso. Então, sabe quando a gente tem aquela pessoa que ela tem o lugar dela ali na sociedade, você tem o seu e tá tudo certo. Mas você quer disputar, você quer fazer, você quer falar, 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 porque ele diz aqui que quanto mais palavras, mais inutilidade há. E Deus sempre fala pra gente falar menos. Falar menos. Que proveito há nisso? Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida sem sentido e que ela passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? A pessoa está morta, a pessoa está morta. Ele fala, quem é que pode? Então, isso já desbanca várias outras doutrinas que acreditam que você tem acesso. O bom nome, essa parte eu amo, veja. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O bom nome é a sua honra. É o seu nome ajustado, é o seu nome, é quem você representa na sociedade, é quem você representa como ser humano, seu nome, você. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento.
É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Então, vamos ler de novo, para que a gente entenda, porque nós precisamos levar isso a sério. É melhor ir. Por que isso? Porque ele está falando que o dia da morte é melhor que o da vida por conta de tudo que se passa na vida, etc, etc. E você vai numa casa onde há luto, né? Onde uma pessoa viveu e a pessoa tem toda a história, a pessoa deixa coisas pra trás de ensinamento, de não sei o que, não sei o que, do que uma casa que tá em festa o tempo inteiro. Porque quem fica em festa, quem fica distraído com o mundo, quem fica não sei, não tá pensando na vida que ela é curta, que ela acaba. Não que ela é curta no sentido que a gente acabou de ler, né? Porque senão seria contradição da palavra, que ele fala, aquele que tá ocupado demais não tá pensando se a vida é curta. A gente tá falando daqueles que é festa, que só quer saber, a casa tá maravilhosa, tem festa, e não pensa, não planeja, não tem nada. A frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. Tá, e como assim? Você já reparou que quando você mais chama a Deus é quando você mais precisa? Você já reparou que quando você está triste é onde Deus mais te inspira com soluções, com saídas? Você já reparou que quando você lê a palavra de Deus e Deus fala que um coração quebrantado é onde ele está? É por isso. Porque Deus não quer que você foque na felicidade mais do que você foque nele. É por isso que ele chama a nossa atenção, na maioria das vezes, com coisas que vão chamar a nossa atenção. Sua saúde, um dos primeiros lugares que Deus chama a nossa atenção, isso é bíblico, nós já lemos, inclusive, quando ele fala sobre a saúde especificamente, é na saúde. Um dos lugares. Por quê? Porque ele sabe que é aquela casa em festa. Tá viva, tá bem, tá com saúde, tá indo, tá indo, tá indo. Aí ele coloca a pessoa numa situação, ele permite a pessoa estar numa situação na qual ela vai parar tudo. E aí essa frustração que ele tá falando no versículo 3 vem. E aí, do versículo 3 acontece o versículo 2, que é o homem levar a sério a vida. E é aqueles que ouvem, que escutam, aliás, é que ouvem que fala? Ouvem, que ouçam, que ouvem. Acho que ouvem. Aqueles que escutam, vou falar melhor. Aqueles que escutam estão próximo dele. Aqueles que escutam começam a clamar a ele, porque o medo bate. Aí você começa a repensar em tudo na vida. Mas tem que ser só na saúde, tá? Não, às vezes uma situação de perigo dirigindo, que você vê ali a morte na frente, como a gente diz, né? Aí você para e começa a pensar em toda a sua vida. Aquela frustração ali de quase você ver a morte na frente, aquilo ali é melhor do que o riso, porque o riso é como se fosse a casa em festa lá em cima. E o rosto triste, ele faz bem ao coração, é onde a gente. Deus fala isso, aí. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa da alegria. Porque, gente, a sabedoria, ela vai vir quando você precisar, não é quando você tá feliz. A sabedoria vai vir no momento que você tá pior, na maioria das vezes. Porque é aí que Deus vai lá e o que que ele fala? Que a graça dele é o suficiente, porque é na nossa dor que o poder dele se destaca, que o poder dele se faz. Eu sempre esqueço esse versículo, como ele é dito mesmo em português, mas é, é quando a gente consegue ver que Deus é quem está no controle. Então, quando você estiver triste, olha o que que a palavra está dizendo, que é o melhor lugar para você estar, porque é ali que você se conecta com Ele. É ali que você vê onde na sua vida você precisa trabalhar, aplicar a palavra. Há um tempo para tudo, ou seja, fechar portas, fechar conexões, fechar sentimentos, fechar que não precisam mais estar ali.
E aí ele fala: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Então ele fala: é melhor você ser repreendido por uma pessoa que tem a sabedoria divina do que você ficar feliz com todo mundo que deixa pra lá, que não te repreende, que não te ajuda, que não te faz crescer, que não te faz abrir os olhos, que não te faz pensar, que não te faz analisar sua vida, suas atitudes, sua história. É melhor. Então, quando ele tá dizendo que é melhor, ele tá dizendo: não é melhor você ficar com seus amigos, todo mundo feliz, aqueles que passam a mão na sua cabeça, e aquele lá que te deu o conselho sábio, que é o tolo, e você tem que sair de lá, de perto, você tem que detestar aquela pessoa, brigar com aquela pessoa, bloquear aquela pessoa, ou deixar de seguir a pessoa. Não, ele tá falando que é melhor, é bom você ouvir a repreensão de um tolo, desculpa, de um sábio, do que você ouvir as canções de um tolo. Então, é melhor que você seja repreendido por uma pessoa que tem a palavra de Deus, que tem a sabedoria de Deus, que tem. Porque você ficar cantando com os tolos e não sendo repreendido, isso não é bom. Obviamente, ser repreendido quando você for, né, fizer algo que te ajude, e obviamente que essa repreensão não é igual à dos amigos de Jó. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. A extorsão torna o sábio em tolo. Então, você extorquir uma pessoa, se você é sábio, você acha que você é sábio, que você é esperto, ou que você é uma pessoa que, não, eu tenho sabedoria, mas eu vou colocar isso aqui, vou fazer aquilo ali. Aquela pessoa que gosta de extorquir, ou aquela pessoa que ama o dinheiro, ele está dizendo que a extorsão torna o sábio em tolo. E o suborno corrompe o coração, porque o coração é corruptível. Por isso que Deus fala: guarde o seu coração, porque todas as respostas da vida vêm ali, vêm dele. É onde Deus conecta com você. O fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor do que o orgulho. Então, isso aqui volta na parte da gente ter impulso, ser impulsivo demais, né? E não entender as coisas. Por quê, Thay? Porque ele está dizendo que quando as coisas acabam é melhor do que quando elas se iniciam. E você não tem que estar na cabeça que o que acaba tem que ser ruim, destrutível, ou então caótico, ou então. Não. Ele está dizendo que é melhor as coisas quando elas acabam do que o início, porque quando você acaba com as coisas, você já ganhou inteligência, você já ganhou ensinamento, você já ganhou progresso, você já. Então, o que ele está querendo dizer é o ânimo que a gente tem quando algo começa é melhor do que é melhor você ter o fim das coisas do que o início delas. Porque você tem um processo até chegar ao fim. E esse processo é o que te faz crescer. É o processo que tem todo o poder do começo até o destino. Se você ficar só focado no destino, o seu é a morte, o meu é a morte. Como é que faz? Aí não vive a vida? Então é sempre o processo. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Ira, imagina. Então, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os velhos tempos foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A gente acha que é. Até o momento de agora, antes de ler o versículo 10, a gente acha que é. Era muito melhor antes. Não, não faz sentido essa pergunta. Ele diz que não é sábio. Aí a gente pensa, por que que não é sábio? Porque Deus não erra no tempo. Se você está aqui, se você está passando por tudo, se Ele está falando agora de destino, se Ele está falando para você do processo, se Ele está falando para você. Então Ele está dizendo o quê? Não adianta você ficar, ai, meu passado. Ai, por quê? Porque era tão bom lá atrás. Era tão melhor quando eu tinha isso. Era tão. E é como se você rasgasse
Ou é como se você desprezasse o processo que Deus te permite passar. Então não é sábio. Ele não fala que é pecado, que é ruim. Ele fala que não é sábio. Porque vai parecer um tolo, querendo viver no passado. Porque no passado eu tinha isso, no passado eu tinha aquilo, no passado eu sentia que. Se Deus te permitiu chegar aqui hoje, nesse momento, agora, é porque você faz parte de um processo no qual ele te escolheu para passar. Então, é inútil fazer isso. Então, não é sábio. A sabedoria, como uma herança, ela é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol, os vivos, nós. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E se a gente faz o oposto do que ele está dizendo, o dinheiro não. Quantas pessoas tentaram salvar a vida com dinheiro e não conseguiram? Aquele rico que passa por Jesus, mestre, eu faço tudo, eu já faço tudo de certo. Eu dou, eu pago imposto, eu isso, eu aquilo. Como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Ah, Jesus fala para ele, "Olha, muito bom que você faz tudo isso, tá, mas se você quer entrar no reino dos céus, vende tudo, doa tudo que você tem e me segue." Aí ele olha, abaixa a cabeça e vai embora. Não, não valeu, Jesus. Eu trabalhei muito por isso, que é o que ele fala, que é inútil. Ai, não, Jesus, valeu. Eu gosto do meu dinheiro, eu amo o meu dinheiro, prefiro meu dinheiro do que te seguir. Mó difícil de seguir. Olha aí os seus discípulos pobres, não tem nada que eu tenho, não tenho os bois que eu tenho, não tenho as coisas que eu tenho. Óbvio que isso é uma tradução nossa, como é que diz? Uma interpretação nossa aqui, né? Não está escrito isso especificamente. Então, quando ele fala disso, dessa parte de preservar, né, a vida, é porque realmente acontece isso. O dinheiro não faz a vida. Aquele lá perdeu a vida. Por que que Jesus fala, aquele que tentar salvar a vida, a perderá? Não é salvar a vida, tô me afogando, não posso me salvar, porque aí Jesus, não é isso. Não é tipo, tô no meio de um furacão, eu vou entrar lá mais e mais e mais ainda nele, porque eu posso. Não, não é isso. Aquele lá tentou salvar a vida. Ah, não, eu vou continuar vivendo minha vida aqui, tenho meu pão diário e tudo mais, tá tudo certo. Perdeu. Então, o dinheiro oferece proteção. Tá escrito aqui. Sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro. Claro que o dinheiro protege, como é que fala? Oferece proteção de diversas formas. Mental, segurança profissional, financeira, segurança mesmo que você contrata para te seguir, te proteger. Claro que o dinheiro oferece. Agora, a diferença é que a sabedoria, ela preserva a sua vida. E não. A proteção que a gente estava falando, de ter uma segurança, não vai preservar a sua vida. Se for o dia de você ir, é o dia de você ir, porque ninguém consegue ter domínio sobre a vida e a morte senão Deus. Então não é uma proteção que vai, não é um dinheiro pagando alguém para te proteger que você vai conseguir ficar. Então essa é a parte fundamental de entender esse versículo. Observe o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? É aqui que as pessoas falam, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Observe o que ele fez e quem pode endireitar o que ele fez, o que ele fez torto, não quem ele fez torto. Porque se você acreditar nisso aqui, Jesus não vai poder mudar ninguém. Senão a palavra está sendo contraditória. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto uns quanto outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Então não adianta você ter um dia ruim
E ficar imaginando por que eu tive um dia ruim, meu dia foi péssimo, o que que será que vai ser amanhã, o como vai ficar o amanhã. Uma coisa é nós sermos seres humanos e a gente ter preocupações, mas a gente joga pra ele. O que que Jesus fala? Para que você não anseie o coração, não deixe o coração com ansiedade, que você não se preocupe, que você não tenha medo. Não é que você não pode ficar preocupado, não é que você não pode ficar ansioso, é que você vai com ele. Que você entregue pra ele, fala, ó, tô ansioso hoje. Hoje tô ansioso porque minha conta vence amanhã. Hoje tô ansioso porque queria ver a pessoa X. Ah, hoje eu tô ansioso porque meu trabalho ainda não saiu a resposta. Hoje eu tô ansioso porque o resultado do exame não sai. Eu tô ansioso hoje porque... Entrega pra ele. Então não adianta o futuro, né? O que a ansiedade nos causa, o que o medo nos causa. O medo, a ansiedade, tudo coisa do futuro. Então você tá lá na frente sofrendo, ao invés de estar aqui no presente. Presente, 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 presente. E uma das coisas que me transformou bastante no sentido de eu não ser curiosa, uma pessoa curiosa no sentido de morrer para saber algo, foi um dessas leituras de Eclesiastes também. Aliás, toda a transformação de vida de uma pessoa que eu fui, uma pessoa que eu sou hoje, e ainda da que eu serei, com certeza, tem a ver com todos os livros da Bíblia. Mas sobre a curiosidade, sobre a ansiedade, sobre, né, essas coisas todas, foi Deus que me transformou. Que eu era bem ansiosa. Bem ansiosa. Então, algumas coisas, obviamente, desencadeadas durante a vida, elas têm impacto na nossa vida, obviamente, né? Então, quimicamente falando, no próprio corpo, né? Quando a gente tem a gente solta químicos no corpo que dependem de um momento, por exemplo, assim, a gente tá falando de dopamina, a gente tá falando de ciência mesmo, né? Então, uma das coisas que aliás, uma não, a coisa que me transformou bastante e que eu ainda estou em transformação e que ainda vou continuar, porque, né, como a gente sempre fala que a paciência é algo que eu estou trabalhando com Deus. Mas tirando isso, a coisa que me mudou, não é uma das coisas, é entender que estar no futuro é inútil, é correr atrás do vento. Ou então a curiosidade. Né? Tem pessoas que são muito curiosas, que não conseguem porque elas ficam ansiosas, querem saber o que que é. E isso é uma coisa que mudou bastante em mim. A gente até tava brincando esses dias, né, no grupo assim fechado sobre isso, mas é algo real, um testemunho real, porque é, eu entrego tudo mesmo para Deus. Então, quando algo vai afetar a minha emoção, ou quando algo vai afetar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu entrego para Ele. Então é diferente. É claro que isso não inclui eu ser uma pessoa preocupada com pessoas que eu amo, ou pessoas, mesmo pessoas que eu não conheço, pessoas, né, eu ser preocupada e querer resolver problemas e querer, isso não tem a ver com curiosidade, isso não tem a ver com ansiedade. Mas como pessoa mesmo, a palavra me transformou de uma forma que nem sei falar em relação à ansiedade de curiosidade, futuro, de saber o que está acontecendo, né? Porque é inútil, gente. Eu falei pra vocês, eu ia em cartomante, pessoas que leem, como é que fala? Cartas mesmo, né? Que faz, joga e fala as coisas do futuro. Ou pessoas que, eu vou profetizar, eu tenho algo, eu tenho uma mensagem, não sei o quê. Nossa, eu ficava assim, ai, nossa, uma mensagem. E eu esquecia, eu virava as costas pra Deus quando eu fazia isso. Porque toda vez eu queria depender do homem para me falar o que que ia acontecer com a minha vida, quando o homem é igual a mim. Então, evitar que o homem descubra o futuro é algo que Deus já fez. Então não adianta. Não adianta a gente tentar. Não adianta a gente tentar ficar buscando, porque ele não vai descobrir dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração, até que ele não queira. É óbvio que tem muitas coisas e pessoas que ele usa para que ajude o próximo. Aí sim, isso sim. Pessoas que oram, pessoas que veem coisas, pessoas que. Porque ali é a misericórdia de Deus sendo aplicada. Olha, aquela pessoa vai ver algo, vai sentir algo, vai ter sentimento sobre isso, visão sobre isso, e ele faz porque ele ama demais a gente. E aí ele. Porque isso aconteceu comigo. E eu digo isso com todo o meu, é, é, meu testemunho.
uma pessoa muito importante que da minha vida passou por uma coisa na qual eu conversei com ele, eu fiz um voto com ele e ele me mostrou o que aconteceria no final. Naquele dia ali eu, ai, obrigada, Senhor. Mas se eu não fosse cristã, eu poderia ir no cartomante, poderia ir no, sei lá, ver futuro, perguntar espírito, alguma coisa assim para poder me ajudar. E será que vai dar certo? Será que não, né, que não vai dar ruim? Será que vai ficar tudo bem? Eu podia ter feito, mas eu fui para onde? Para ele, para quem sabe de tudo, para quem sabe da vida e da morte, quem sabe da minha vida, do meu futuro, dos meus... Então eu fui, conversei com ele e ele me mostrou mesmo, eu tive a visão clara do que aconteceu. E alguns meses depois, talvez um ano que seja, não me lembro agora especificamente, mas depois de um tempo, a cena que ele me mostrou enquanto eu estava orando meses ou um ano atrás, aconteceu. E eu tenho a foto dessa cena. Inclusive, eu tirei essa foto porque eu vi exatamente o que ia acontecer. Então, são coisas que ninguém ia me dizer. Só ele. Então, óbvio que ele faz. Óbvio que ele fala, que ele usa situações, né? Visões, tudo isso. Mas se tá descoberto, não vá tentar caçar, porque é inútil. Nessa minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça, um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. Não seja excessivamente justo e nem demasiado sábio, porque destruir a você mesmo. Isso é conselho esquisito, né? Mas é o que ele tá falando, da vida inútil dele. A sua não pode ser inútil. Faça diferente do que Salomão fez. Esse livro não é especificamente o livro de Provérbios. É por isso que ele vai ter todas essas coisas que a gente vai parar e vai dizer, não, não faça isso. Porque aqui é um homem escrevendo, apesar de ser o Espírito Santo falando, mas é um homem escrevendo a partir dos olhos dele. Então você não pode, tipo, ih, tá falando pra gente não ser. Nossa, então calma, então Deus tá falando que a gente pode não ser justo em algum momento? Não. Salomão tá dizendo que a vida dele é inútil, sem sentido, o que a sua não é. Então não confunda, porque esse livro de Eclesiastes, ele não é Provérbios. Provérbios você vai ver Deus falando. Provérbios foi a sabedoria quem escreveu. Então você vai chegar lá e você vai dizer, bom, vamos lá. Então, quer dizer, foi Salomão também que escreveu, né? Mas aquele ali é somente a sabedoria mesmo. Ele não fala, eu, Salomão, eu, rei, eu achei inútil, eu vi. Não, não faz isso. Salomão ali, ele realmente escreve com a sabedoria. Aqui não, aqui é um diário dele, aqui é uma parte dele. Então, ele tá falando que a vida dele sem sentido não seja justo, não. Porque eu já vi tanta gente sem justiça morrer, os que foi injusto também viveram para sempre. Então, não é para você cair nisso, né? Obviamente. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, porque morreu antes do tempo. É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Tentando fazer as coisas que, nossa, não tem nem que explicar isso. A sabedoria concede mais força ao sábio que 10 governantes a uma cidade. Ou seja, não é o dinheiro, é a sabedoria, o que a gente acabou de falar lá em cima. Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não há. E aqui não é a primeira vez que isso vai aparecer. Isso aparece no Novo Testamento também e em outros lugares. Não há um justo na terra. Mas tá, e por que que Deus fala que nós somos justos no. Ou então alguém fala que nós somos justos de justificados em Cristo, não da justiça da balança, né? Agora, se você está em Cristo e você é justificado, o Espírito Santo te dá um espírito, um atributo que é você ser justo. Se você não sabe da história, não se meta. Se você não sabe quem fez algo, não fale. Se você não compre um lado, se você está. É isso que ele fala. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você, pois no seu coração você sabe que muitas pessoas também amaldiçoam outros. Então, assim, quem fala quando Pedro fala de João, mais sei de Pedro do que de João. Tudo isso eu examinei por meio da sabedoria e disse: eu estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance, porque não é do nosso alcance decidir ser sábio. A sabedoria ela vem de Deus, então não é no nosso entendimento. A realidade está distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Voltei, então, a minha atenção para compreender
Ao invés de decidir ser sábio, ele veio para compreender. E é aí que você vai aprender muitas coisas. Investigar, buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para entender a tolice da impiedade. Aqui ele volta a ter um cérebro e dizer que é tolo ser ímpio. E a insensatez da loucura. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de armadilha, cujo coração é um laço e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Veja, diz o mestre, foi isso que eu descobri, ao comparar uma coisa com a outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, há algo que ainda não encontrei. Entre 1000 homens, achei apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não encontrei uma sequer. Encontrei apenas isso. Deus faz os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. E tem pessoas que vão atrás de intriga mesmo. E aqui, quando ele fala muito entre as mulheres, não se esqueçam que Salomão casou com 700 mulheres. E ele fala que não encontrou uma digna. Coração quebrado, né? Então é isso, gente. Finalizamos aqui hoje. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, para Eclesiastes 8 e 9, se Deus permitir, né? E que vocês tenham um bom fim de semana, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Descansem, porque Deus ama que você descanse. Ele criou o descanso para que seja usado. E que nós nos falaremos também na semana que vem, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo e até segunda.